Milionário negro me abandonou como mendiga na chuva, mas ele nunca imaginou o que eu faria depois. A chuva caía como lâminas afiadas naquela noite fria. O céu parecia despejar todo o seu rancor em gotas pesadas enquanto o vento urrava entre os carros estacionados no posto de gasolina deserto. Luciana Ribeiro estava ali, tremendo, com os cabelos encharcados grudados no rosto. O banco do carro onde ela sentara para fugir da tempestade estava vazio. Eduardo Martins, seu marido milionário, simplesmente desaparecera. Deixou ela para trás, largada como uma sombra na imensidão escura. Enquanto a água escorria por seu pescoço, o frio apertava como punhos invisíveis no peito dela. Mas o que mais queimava era a traição, doce, venenosa, cruel. Entre raios que iluminavam o céu, Luciana viu o último brilho distante do carro de Eduardo, acelerando pela estrada, sumindo na curva, na direção contrária. Ela não tinha só um carro quebrado ali. Tinha sua vida virada do avesso, o casamento que... Amigos? Familiares? Nenhum sinal. O barulho do motor da bomba de gasolina, o tremor da tempestade e o ruído abafado de uma cidade distante eram sua única companhia. Cada gota era uma punhalada de solidão inútil. De repente, em meio ao caos, surgiu ele, Renato Almeida, um segurança humilde do posto, que Luciana jamais imaginara se aproximar e que, na real, sempre admirou ela de longe, discretamente, sem nunca dizer uma palavra. Com um olhar preocupado, ele tirou a capa de chuva do carro e a cobriu sem dizer nada. Um gesto simples que naquele instante soou como um cabo de salvação. Entre respirações pesadas, a mente de Luciana voltou às palavras da avó, Dona Geralda Ribeiro. Naquela voz firme, tantas vezes em filosofia simples, aquela mulher velha e sábia falava de força, de autonomia, da importância de não depender de ninguém. Seja dona do seu próprio destino, menina, dizia. E era ali, naquele asfalto molhado, com o coração apunhalado, que Luciana sentiu uma fagu. Mas o mistério só aumentava. Por que Eduardo tinha sumido assim? E o que faria com tudo que ela achava que tinha? Silêncio ao redor, só ruídos soltos, passos apressados, um olhar furtivo na escuridão do posto, uma sombra distante. Então o telefone dela vibrou, um número desconhecido, coração disparado. O passado estava, talvez, prestes a bater a porta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Não era só um número desconhecido. Era uma ligação que poderia mudar tudo. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. O que ouviu do outro lado a deixou em estado de choque. Luciana, sou eu, Eduardo. A voz dele soava distante, quase irreconhecível, mas a frieza no tom a congelou. Desculpe, eu não posso voltar, você precisa saber a verdade. A chuva batia incessantemente no vidro do carro, um som repetitivo que agora parecia um compasso para o coração de Luciana. A verdade? Ela perguntou, a voz embargada pela incredulidade. Por que você me deixou aqui? Por quê? Não temos tempo para isso, Luciana. O que você não sabe é que eu estou em perigo, e eles vão atrás de você também. O peito dela apertou. Tem,
O que você fez? É complicado. Eu me envolvi em negócios que não deveria. E agora preciso que você se esconda. Se eles descobrirem onde você está, não pensam 2 vezes antes de machucar. Mas antes que ela pudesse processar tudo, o telefone cortou. Silêncio. A raiva cresceu com a confusão, abandonada na chuva, e agora ligada a alguém que parecia um estranho. Quem seria capaz de fazer o que Eduardo havia feito? E quem eram eles? Luciana olhou para Renato, que a observava com uma expressão preocupada. Está tudo bem? Ele perguntou, a preocupação genuína nos olhos. Ela abriu a boca para explicar o que aconteceu, mas as palavras não saíram. Uma sombra de pavor encobriu sua mente. No fundo, ela sentia que tudo estava se desmoronando de novo. Renato, o que você faria se estivesse no meu lugar? O olhar dele era intenso. Eu lutaria, não daria a vitória a quem me fez mal. A determinação em suas palavras fez o coração dela acelerar, mas um lado dela hesitava. O que significava isso realmente? E então, no meio do barulho da tempestade, um carro parou abruptamente em frente ao posto. Faróis brilhantes iluminaram Luciana, que instintivamente apertou Renato. Uma figura saiu do veículo, uma mulher que Luciana não reconhecia, com uma expressão feroz. Luciana Ribeiro. Eu estou aqui por você. O choque a atordoou. Quem é você? Meu nome é Clara. Eu sou amiga de Eduardo. Ele está em perigo e... nossa única chance é você confiar em mim. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover em sua mente. Mas cada nova informação parecia mais obscura. Clara tinha uma intensidade que a deixou intrigada, mas também apavorada. Eduardo estava em perigo e agora a envolviam nessa trama. O que você sabe que eu não sei? Fuja com a gente agora, ou será tarde demais. Luciana hesitou. Ao seu lado, Renato a pressionava, murmurando algo sobre segurança. Era uma escolha a fazer, mas a pressão a deixava atordoada. O passado, a traição e a solidão dançavam em sua mente, enquanto olhava para a tempestade do lado de fora. Então, um barulho explosivo cortou a noite, o som de algo quebrando. O coração de Luciana disparou. O que estava prestes a acontecer? Quem eram essas pessoas realmente? E por que Eduardo havia se metido em problemas tão profundos? Uma nova realidade estava se formando ali, na escuridão da noite. E Luciana sabia que a vida que conhecia nunca mais seria a mesma. Por que Eduardo a deixara em uma situação tão perigosa? E quem realmente era Renato? O homem que parecia tão solidário, mas que ela mal conhecia. Ela olhou para a porta do carro e depois para Renato. Um futuro incerto à sua frente. E as perguntas a consumiam. O tempo estava se esgotando. Mas qual seria o próximo passo? Luciana hesitou, o olhar preso entre Renato e a mulher desconhecida, Clara. A tempestade rugia, mas dentro dela um novo tipo de turbulência estava prestes a se formar. Clara parecia urgente, mas a desconfiança percorria os nervos de Luciana como eletricidade. E se essa era mais uma armadilha? O som de vidro quebrando ecoou e o medo a puxou de volta à realidade. Fuja com a gente agora ou será tarde demais! Clara gritou, e o pânico na voz dela enviou uma onda de adrenalina pelo corpo de Luciana. O olhar de Renato se intensificou, a preocupação refletindo no seu rosto. Ele parecia um barco à deriva, tentando manter a calma diante da tempestade. E se você for uma armadilha? Luciana respondeu, a voz firme, mas trêmula. Clara só balançou a cabeça. Não posso explicar agora. Mas o que você não sabe vai te deixar apavorada depois que você souber. Antes que Luciana pudesse perguntar o que significava aquilo, Clara se inclinou e puxou um pequeno celular do bolso. Olhe!
Ela gritou, mostrando a tela. O que estava nela fez o coração de Luciana parar. Uma foto. Eduardo, ferido, caindo nas sombras de um beco, cercado por homens que pareciam perigosos. Ele precisa de você, Luciana. Eles vão atrás de você a qualquer momento. A pressão na voz de Clara pressionava contra o peito dela. Naquela fração de segundos, Luciana percebeu que os homens não estavam procurando apenas Eduardo. Eles também a queriam, muito mais do que poderia imaginar. A chuva continuava a despencar, mas o peso daquela revelação tornava a realidade mais pesada do que a tempestade. Mas o que ele fez? Por que isso está acontecendo? O desespero saltava de seus lábios. Ele fez escolhas ruins, Luciana, e agora estamos todos pagando por isso. Clara olhou em volta nervosamente. Precisamos sair daqui. Mas algo estava mudando. O estômago de Luciana se revirava. E se isso fosse uma armadilha? Uma negociação obscura? O passado se tornava uma massa confusa de traição e mentiras. E Renato, o homem que estava ali, se tornava um mistério cada vez mais complexo. O que ele realmente sabia? Fique longe dela, Renato disse, com um tom protetor. Ele se aproximou de Luciana, mas seus olhos ferinos estavam fixos em Clara. Essa mulher não é confiável. Eu sou a única que pode te salvar, Luciana. Você vai confiar em alguém que te abandonou? Clara retrucou, desafiando Renato. O dilema estava se intensificando. Luciana, perdida entre os dois, sentiu o mundo ao seu redor girar. Então um barulho ensurdecedor ecoou. O som de pneus cantando e o impacto de algo pesado. Era um carro preto que parou bruscamente. Os faróis iluminavam tudo, quase ofuscando. Luciana mal conseguia respirar, a adrenalina pulsando nas veias. Um grupo de homens saiu do veículo, e o que ela viu a fez congelar. 2 deles eram conhecidos, eram associados de Eduardo. A fúria nos olhos deles era palpável. Eles já sabiam que Luciana estava ali. Apareçam! Um dos homens gritou. Sabemos que ela está aqui. A angústia se espalhou como fogo nas veias de Luciana. Tudo mudou tão rápido. A urgência era agora uma questão de sobrevivência. O celular de Clara vibrou em sua mão. Um novo número. O rosto de Eduardo aparecia na tela. O que mais ela poderia descobrir? Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Clara, em um movimento inesperado, puxou uma faca de combate de sua cintura e, com um olhar fixo em Luciana, disse: "Se você não me seguir, eles vão matá-la. A escolha é sua." O coração de Luciana estava prestes a explodir. Em quem ela realmente poderia confiar? O que Eduardo havia feito para colocá-la nesse perigo? E quem era realmente Clara? Era uma amiga ou uma inimiga disfarçada? Com a vida dela em perigo e segredos voando de todos os lados, Luciana sentiu que a tempestade interna dentro dela era apenas o começo. Aquela noite não acabaria sem revelar toda a verdade. Que escolhas ela faria agora? O que aconteceria quando os segredos finalmente viessem à tona? Luciana estava paralisada, a faca diante dela reluzindo sob a luz dos faróis. O que estava acontecendo? O coração batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Clara parecia ardente, mas o olhar de Renato era de proteção, quase uma barricada. Ele sussurrou: "Não confie nela, Luciana." "Eu preciso dela!" Clara gritou, a intensidade na voz ecoando ao redor. "Eduardo está em perigo. Se você não sair agora, será tarde demais."
Luciana estava sem palavras, emoções agitadas dentro dela, como uma tempestade prestes a explodir. Os homens do carro se aproximavam. A expressão deles era ameaçadora, impiedosa. "Sabemos que ela está aqui!" Um deles gritou, e aquilo fez Luciana tremer. Ela queria acreditar nas palavras de Clara, mas suas dúvidas cresciam como sombras na mente. E Renato? Ele estava certo em querer protegê-la? Ou estava sendo ciumento, ligado a um passado obscuro? Enquanto a adrenalina batia, Clara avançou um passo. "Você realmente acha que Eduardo te ama? Que ele é inocente nisso tudo? Ele fez coisas horríveis. Coisas que você não gostaria de saber." As palavras da mulher foram como uma facada. "Eduardo não é o homem que você pensa que ele é. E eu sou a única que pode te ajudar. Se você não me seguir, estará sozinha e em grave perigo." Uma nova onda de terror a atingiu. "O que você quer dizer com isso?" Luciana questionou, enquanto lutava contra as lágrimas. "O que Eduardo fez? Ele se envolveu com um cartel, um grupo que não perdoa fraquezas. Mais do que dinheiro, é vida ou morte. E você está no meio disso tudo." Clara fixou o olhar em Luciana, esperando que sua sinceridade a convencesse. Neste momento, o vidro do carro que estava perto quebrou. O barulho foi ensurdecedor e arrebatou a atenção de todos. O grupo de homens avançou, olhos frios e famintos, prontos para atacar. "Peguem ela!" um deles gritou. O caos tomou conta. Renato se jogou à frente de Luciana, seu corpo servindo como um escudo. Mas uma nova figura surgiu, um homem, alto e destemido, que parecia surgido do nada. Com um movimento ágil, ele fez um gesto rápido e um estampido atordoante ecoou. E então tudo escureceu. Quando a visão voltou lentamente, Luciana se viu deitada no chão, o coração acelerado e um gosto de metal na boca. Clara estava caída, o rosto pálido e os olhos arregalados. Renato estava em choque do lado dela, o olhar fixo no homem que acabara de aparecer. Uma cena caótica. Ela ouviu gritos e risadas, uma verdadeira sinfonia de desespero. Então, a voz familiar a chamou. "Luciana?" Aquele tom. Era Eduardo, mas ele não deveria estar ali. Os pensamentos giravam como um redemoinho. Eduardo se aproximou, os olhos desesperados, mas havia algo obscuro naquele olhar. "Você não deveria ter vindo aqui. Era uma armadilha!" Ele gritou, e isso paralisou Luciana. Era como se a resposta estivesse ali, na ponta da língua, mas não conseguia articular. A traição que ela sentia ficou ainda mais presente. "O que você está falando, Eduardo?" Ela murmurou, a raiva misturada com confusão. "Fuja!" ele gritou, e as peças começaram a se encaixar. Clara estava certa. Os homens não vieram por acaso, eles estavam atrás dele e dela. Antes que pudesse reagir, um homem do grupo caiu em silêncio e o caos reinou. Os outros homens pareciam hesitar, olhando para Eduardo como se estivessem avaliando a situação. E de repente, algo alarmante. O homem que estava do lado de Clara se virou para Luciana e, em um gesto rápido, revelou um distintivo. "Sou policial disfarçado", ele falou. A voz, calma, mas firme. "Estamos investigando o cartel. Clara, ela é uma informante." Luciana sentiu tudo ao seu redor girar. O quê? A confusão era palpável. E se Clara não estava ali para ajudar, mas para encurralá-la? Nesse instante, a realidade que conhecia se desfez. Eduardo, Clara, Renato, quem eram eles realmente? Era tudo uma grande mentira? A última imagem que viu foi a de Clara,
um sorriso vitorioso, enquanto a tempestade rugia ao fundo, intensificando a incerteza daquela noite. O olhar de Eduardo se apagou em desespero, e eles estavam cercados. Luciana, não podemos ficar aqui. Precisamos de uma saída agora. Naquele momento, a verdade se dissipou como a neblina. Quem realmente estava correndo risco? E a escolha a fazer agora poderia definir não apenas seu destino, mas a vida de todos ao seu redor. O que mais poderia ser revelado naquela noite? As respostas, mais do que nunca, pareciam distantes. Luciana estava paralisada, a faca diante dela reluzindo sob a luz dos faróis. O que estava acontecendo? O coração batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Clara parecia ardente, mas o olhar de Renato era de proteção, quase uma barricada. Ele sussurrou: "Não confie nela, Luciana. Eu preciso dela." "Bom", Clara gritou, a intensidade na voz ecoando ao redor. "Eduardo está em perigo. Se você não sair agora, será tarde demais." Luciana estava sem palavras, emoções agitadas dentro dela, como uma tempestade prestes a explodir. Os homens do carro se aproximavam. A expressão deles era ameaçadora e impiedosa. "Sabemos que ela está aqui", um deles gritou, e aquilo fez Luciana tremer. Ela queria acreditar nas palavras de Clara, mas suas dúvidas cresciam como sombras na mente. E Renato? Ele estava certo em querer protegê-la, ou estava sendo ciumento, ligado a um passado obscuro? Enquanto a adrenalina batia, Clara avançou um passo. "Você realmente acha que Eduardo te ama? Que ele é inocente nisso tudo? Ele fez coisas horríveis, coisas que você não gostaria de saber." As palavras da mulher foram como uma facada. "Eduardo não é o homem que você pensa que ele é. E eu sou a única que pode te ajudar. Se você não me seguir, estará sozinha e em grave perigo." Uma nova onda de terror a atingiu. "O que você quer dizer com isso?" Luciana questionou, enquanto lutava contra as lágrimas. "O que Eduardo fez?" "Ele se envolveu com cartel, um grupo que não perdoa fraquezas. Mais do que dinheiro, é vida ou morte. E você está no meio disso tudo." Clara fixou o olhar em Luciana, esperando que sua sinceridade a convencesse. Neste momento, o vidro do carro que estava perto quebrou. O barulho foi ensurdecedor e arrebatou a atenção de todos. O grupo de homens avançou, olhos frios e famintos, prontos para atacar. "Peguem ela!" Um deles gritou. O caos tomou conta. Renato se jogou à frente de Luciana, seu corpo servindo como um escudo. Mas uma nova figura surgiu, um homem, alto e destemido, que parecia surgido do nada. Com um movimento ágil, ele fez um gesto rápido e um estampido atordoante ecoou. E então tudo escureceu. Quando a visão voltou lentamente, Luciana se viu deitada no chão, o coração acelerado e um gosto de metal na boca. Clara estava caída, o rosto pálido e os olhos arregalados. Renato estava em choque do lado dela, o olhar fixo no homem que acabara de aparecer. Uma cena caótica. Ela ouviu gritos e risadas, uma verdadeira sinfonia de desespero. Então, a voz familiar a chamou. Luciana? Aquele tom era Eduardo, mas ele não deveria estar ali. Os pensamentos giravam como um redemoinho. Eduardo se aproximou, os olhos desesperados, mas havia algo obscuro naquele olhar. Você não deveria ter vindo aqui! Era uma armadilha! Ele gritou, e isso paralisou Luciana.
Era como se a resposta estivesse ali, na ponta da língua, mas não conseguia articular. A traição que ela sentia ficou ainda mais presente. Que você está falando, Eduardo? Ela murmurou, a raiva misturada com confusão. Fuja! Ele gritou, e as peças começaram a se encaixar. Clara estava certa. Os homens não vieram por acaso. Eles estavam atrás dele e dela. Antes que pudesse reagir, um homem do grupo caiu em silêncio, e o caos reinou. Os outros homens pareciam hesitar, olhando para Eduardo como se estivessem avaliando a situação. E, de repente, algo alarmante. O homem que estava do lado de Clara se virou para Luciana e, em um gesto rápido, revelou um distintivo. Sou policial disfarçado, ele falou, a voz calma, mas firme. Estamos investigando o cartel. Clara! Ela é uma informante! Luciana sentiu tudo ao seu redor girar. O quê? A confusão era palpável. E se Clara não estava ali para ajudar, mas para encurralá-la? Então, em um movimento súbito, Eduardo se virou para Clara. Você me traiu! O grito estava cheio de dor e todos pararam. Você era minha amiga, como pôde fazer isso? O olhar de Clara escureceu e uma tensão cortante se formou no ar. Eu não era amiga de ninguém, Eduardo. Eu sou sua sombra. Eu que sempre soube de cada um dos seus passos, cada erro que você cometeu. O desespero subiu por Luciana. O que está acontecendo aqui? A voz dela tremia e ela olhou de um para o outro, tentando juntar as peças. Todo mundo parecia ter um lado oculto. O que ela não sabia? Eduardo se aproximou, a raiva em seu rosto perdendo espaço para a vulnerabilidade. Luciana, eu... Mas não teve tempo de continuar. Um disparo ecoou, não de uma arma de fogo, mas de algo muito mais perigoso. Um segredo que estava prestes a ser revelado. Eu tenho a prova! Gritou um dos bandidos que se recuperou, segurando um envelope. Prova de que você está envolvido, Eduardo. Agora você não pode escapar. A mente de Luciana girava. Eduardo era um criminoso? O que mais ela não sabia? Eduardo, isso é verdade? Sua voz mal saiu, um misto de dor e traição. Ele hesitou, o olhar se perdendo. Luciana, eu só queria te proteger. As palavras soaram vazias. Clara riu, uma risada fria e cheia de desprezo. Você realmente achou que poderia salvá-la? Havia coisas que você deveria ter revelado antes de se apaixonar. Luciana sentiu o chão escorregar sob seus pés. Tudo estava desmoronando. Eduardo, o que você fez? Não é hora para isso. Precisamos ir. Renato interrompeu, puxando Luciana para trás. As peças da sua vida estavam se desintegrando em frente a ela, e o caos se intensificava. Se o que aquele homem estava assegurando era verdade, o que mais poderia existir nas sombras de suas vidas? O tempo parecia parar, o peso da verdade caindo sobre todos. Você deixou todos nós em perigo, Eduardo. A voz de Luciana se elevou, cheia de um desespero que ela não sabia que possuía. Cada palavra era um golpe, e o olhar de Eduardo traiçoeiro se tornava cada vez mais opaco. As bombas estavam prestes a explodir, mas o que viria a seguir? Luciana sabia que, independentemente do que acontecesse, nada voltaria a ser como antes. O destino deles estava em jogo, e a verdade, essa verdade feia e cortante, poderia ser o fio que os puxava para uma queda sem fim. A tempestade agora era real, e a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. O que ela escolheria fazer a seguir? Luciana estava paralisada, a faca diante dela reluzindo sob a luz dos faróis. O que estava acontecendo? O coração batia rápido, como se quisesse escapar do peito.
Clara parecia ardente, mas o olhar de Renato era de proteção, quase uma barricada. Ele sussurrou: "Não confie nela, Luciana." "Eu preciso dela!" Clara gritou, a intensidade na voz ecoando ao redor. "Edu! Se você não sair agora, será tarde demais." Luciana estava sem palavras, emoções agitadas dentro dela, como uma tempestade prestes a explodir. Os homens do carro se aproximavam. A expressão deles era ameaçadora e impiedosa. "Sabemos que ela está aqui!" um deles gritou, e aquilo fez Luciana tremer. "Acreditei." Subiu como um eco em sua mente. E se Eduardo não era quem parecia, o que mais ela não sabia? "Eduardo, o que você fez?" Sua voz saiu como um fio, mas ele não teve tempo de responder. A tensão no ar parecia elétrica e o tempo parecia parar. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um estrondo ecoou e um homem foi jogado para o lado, caindo ao chão, enquanto o outro gritava: "Peguem-no!" O caos estabeleceu-se. Renato, sempre atento, puxou Luciana para um canto, mas ela estava atordoada demais para reagir. Eduardo, o olhar sombrio, gritou: "Luciana, corra!" Mas um segundo depois, tudo se complicou ainda mais. O homem do distintivo policial fez um gesto e outro tiro ecoou. Não era uma arma de fogo, mas um disparo, um dispositivo como uma granada de fumaça que começou a liberar uma nuvem densa. Clara foi envolta pela fumaça e gritou, envolvendo-se em uma luta desesperada pelo controle. E nesse momento de confusão, o que Luciana viu fez seu coração parar. No meio da fumaça, a figura de Clara estava mudando. Ela não estava lutando, estava fingindo. O olhar dela agora se transformou, tornando-se, soubesse que não era apenas um informante, era uma traidora. A decepção cortou como uma faca. "Você me enganou!" gritou Luciana, quase sem crença. "Luciana, você não entende. Eu fiz isso por um motivo." Clara soltou, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e frieza. O que mais ela escondia? Eduardo se aproximou, mas não tinha ideia do que fazer. "Não acredite nela!" O tom dele era de aviso, mas o medo nas suas palavras era inegável. Os homens do cartel estavam se aproximando rapidamente, mas enquanto a fumaça crescia, a verdade começou a emergir na mente de Luciana. E então, Clara se virou bruscamente para Eduardo, um sorriso cruel se formando. "Você realmente achou que conseguiria escapar? Sempre soube que iria chegar o dia em que você ia precisar de mim." A ambiguidade entre eles era palpável. Se eram aliados ou inimigos. "Vocês dois não percebem?" Clara começou, a voz cortante. "Eu sempre fui uma parte disso, sempre estive observando." Mas agora Balança se inclinou. "E você, Eduardo, finalmente vai pagar pelos seus erros." De repente, uma luz se acendeu na mente de Luciana. As peças começaram a se encaixar. Eduardo. Era ele o verdadeiro alvo. A raiva dominou o coração de Luciana. Clara, que parecia ser uma amiga, era uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. E a traição cortava mais fundo do que qualquer facada. Um barulho vindo do carro chamou a atenção. Os homens estavam se aproximando. O tempo estava se esgotando. O que Clara queria? "Vamos, Luciana! Temos que sair agora!" Renato instigou enquanto puxava. Mas a resposta de Luciana foi inesperada. "Não, eu preciso saber qual é o verdadeiro plano dela." A determinação a surpreendeu. Não era mais sobre ser a vítima. Era hora de enfrentar os demônios de frente. "Luciana, isso não é uma escolha!" Eduardo alarmou. Mas Clara, em um toque de desespero,
atacou com a faca, não em Luciana, mas de repente atingiu o homem que estava ao seu lado, o policial disfarçado. Um grito ecoou, cortando a atmosfera, e o sangue jorrou. Ele estava no meio dos meus planos. Aquilo virou tudo de cabeça para baixo. O homem caído, o rosto em choque. E a traição se revelava em uma dança de revestimentos escuros. Luciana congelou. O horror envolveu-a. E a linha entre o bem e o mal estava mais difusa do que nunca. O que mais Clara sabia? O que Eduardo fez para que assim chegassem a esse limiar? A adrenalina pulsava. O que antes era uma luta pela verdade, agora parecia apenas mais uma armadilha. E no instante em que o homem caiu, um eco de risadas se espalhou entre os bandidos. A noite não estava apenas carregada de segredos, mas a revelação de que todos estavam jogando um jogo muito maior do que Luciana tinha imaginado. Você fez sua escolha, Luciana. Clara sussurrou, os olhos reluzindo em desafio. O choque invadiu-a novamente. Um novo nível de traição. Agora será você quem pagará as consequências. A noite não acabaria calmamente. E com a pulseira do tempo correndo contra todos, Luciana percebeu que não havia apenas o perigo na escuridão. Ela estava mergulhada em um labirinto de mentiras, onde cada resposta só gerava mais perguntas. O que faria a seguir? Cada escolha teria seu preço. Luciana estava paralisada, a faca diante dela, reluzindo sob a luz dos faróis. O que estava acontecendo? O coração batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Clara parecia ardente, mas o olhar de Renato era de proteção, quase uma barricada. Ele sussurrou, não confie nela, Luciana. Eu preciso dela, Clara gritou, a intensidade na voz ecoando ao redor. Eduardo está em perigo. Se você não sair agora, será tarde demais. Luciana estava sem palavras, emoções agitadas dentro dela, como uma tempestade prestes a explodir. Os homens do carro se aproximavam. A expressão deles era ameaçadora e impiedosa. Sabemos que ela está aqui, um deles gritou, e aquilo fez Luciana tremer. Acreditei, a verdade subiu como um eco em sua mente. E se Eduardo não era quem parecia? O que mais ela não sabia? Eduardo? O que você fez? Sua voz saiu como um fio, mas ele não teve tempo de responder. A tensão no ar parecia elétrica e o tempo parecia parar. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O estrondo ecoou e um homem foi jogado para o lado, caindo ao chão, enquanto o outro gritava: "Peguem-no!" O caos estabeleceu-se. Renato, sempre atento, puxou Luciana para um canto, mas ela estava atordoada demais para reagir. Eduardo, o olhar sombrio, gritou: "Luciana, corra!" Mas um segundo depois, tudo se complicou ainda mais. O homem do distintivo policial fez um gesto e outro tiro ecoou. Não era uma arma de fogo, mas um disparo, um dispositivo, como uma granada de fumaça, que começou a liberar uma nuvem densa. Clara foi envolta pela fumaça e gritou, envolvendo-se em uma luta desesperada pelo controle. E nesse momento de confusão, o que Luciana viu fez seu coração parar. No meio da fumaça, a figura de Clara estava mudando. Ela não estava lutando, estava fingindo. O olhar dela agora se transformou, tornando-se soubesse que não era apenas uma informante. Era uma traidora. A decepção cortou como uma faca. "Você me enganou", gritou Luciana, quase sem crença. "Luciana, você não entende. Eu fiz isso por um motivo." Clara soltou, os olhos brilhando com uma mistura de desespero e frieza. O que mais ela escondia? Eduardo se aproximou, mas não tinha ideia do que fazer. "Não acredite nela!" O tom dele era de aviso,
Mas o medo nas suas palavras era inegável. Os homens do cartel estavam se aproximando rapidamente. Mas enquanto a fumaça crescia, a verdade começou a emergir na mente de Luciana. E então, Clara se virou bruscamente para Eduardo, um sorriso cruel se formando. Você realmente achou que conseguiria escapar? Sempre soube que iria chegar o dia em que você ia precisar de mim. A ambiguidade entre eles era palpável. Se eram aliados ou inimigos. Vocês dois não percebem? Clara começou, a voz cortante. Eu sempre fui uma parte disso. Sempre estive observando. Mas agora a balança se inclinou. E você, Eduardo, finalmente vai pagar pelos seus erros. De repente, uma luz se acendeu na mente de Luciana. As peças começaram a se encaixar. Eduardo! Era ele o verdadeiro alvo. A raiva dominou o coração de Luciana. Clara, que parecia ser uma amiga, era uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. E a traição cortava mais fundo do que qualquer facada. Um barulho vindo do carro chamou a atenção. Os homens estavam se aproximando. O tempo estava se esgotando. O que Clara queria? Vamos, Luciana, temos que sair agora. Renato instigou enquanto puxava. Mas a resposta de Luciana foi inesperada. Não, eu preciso saber qual é o verdadeiro plano dela. A determinação a surpreendeu. Não era mais sobre ser a vítima. Era hora de enfrentar os demônios de frente. Luciana, isso não é uma escolha. Eduardo alarmou. Mas Clara, em um toque de desespero, atacou com a faca, não em Luciana, mas de repente atingiu o homem que estava ao seu lado, o policial disfarçado. Um grito ecoou, cortando a atmosfera, e o sangue jorrou. Eu estava no meio dos meus planos. Aquilo virou tudo de cabeça para baixo. O homem caído, o rosto em choque. E a traição se revelava em uma dança de revestimentos escuros. Luciana congelou, o horror envolveu-a, e a linha entre o bem e o mal estava mais difusa do que nunca. O que mais Clara sabia? O que Eduardo fez para que assim chegassem a esse limiar? A adrenalina pulsava. O que antes era uma luta pela verdade agora parecia apenas mais uma armadilha. E no instante em que o homem caiu, um eco de risadas se espalhou entre os bandidos. A noite não estava apenas carregada de segredos, mas a revelação de que todos estavam jogando um jogo muito maior do que Luciana tinha imaginado. Você fez sua escolha, Luciana, Clara sussurrou, os olhos reluzindo em desafio. O choque invadiu-a novamente. Um novo nível de traição. Agora, será você quem pagará as consequências. Mas então, no meio da confusão, algo mais aconteceu. Uma voz familiar, a voz de seu irmão Carlos, ecoou no ar denso e cheio de fumaça. Luciana! Ela se virou, o coração disparado. Carlos, que havia desaparecido anos atrás, agora estava ali, com os mesmos olhos que ela conhecia. Ele estava com um grupo de homens ao seu lado, todos bem armados. Eu prometi que viria para te proteger. O fato de Carlos estar ali virou o mundo de Luciana de pernas para o ar. O que ele tinha a ver com tudo isso? Ali a traição se mesclava com o alívio, e a confusão tomou conta. Carlos, o que você está fazendo aqui? Seu olhar atravessou o irmão. O choque era palpável. Você não percebe? Eu sempre soube do que estava acontecendo. Estava esperando a hora certa de agir, ele respondeu.
A expressão dele firme, mas a tensão no ar era intensa. O irmão que ela acreditou estar morto agora se revelava não apenas vivo, mas envolvido num jogo mortal. Os bandidos hesitaram e Clara ficou branca. Como você? Ela não conseguiu completar a frase. O enredo havia mudado novamente. O fio da verdade agora estava esticado. E Luciana percebeu que tudo o que pensava saber estava totalmente alterado. O medo de perder mais uma vez corria em suas veias. Carlos avançou, olho a olho com Eduardo. Temos que sair agora, ele disse, sem desviar o olhar da confusão. Os homens pareciam prontos para atacar, e a tensão pairava como uma nuvem negra. Carlos, você não pode confiar nele, Luciana gritou, as palavras saindo rápidas enquanto a realidade a boreava. Não sabia que ele era isso. É a sua chance de escapar, Luciana. Carlos insistiu, o olhar fixo em seu irmão. Mas isso não vai durar para sempre. E assim, no meio da fumaça e do caos, tudo o que Luciana conhecia estava prestes a mudar. O que ela faria? Confiaria em Carlos, alguém que ela pensou que havia perdido, ou continuaria na senda nebulosa de Eduardo e Clara? As escolhas estavam abertas. O desfecho do passado ainda pairava sobre suas cabeças. As consequências estariam à espreita, esperando para serem desvendadas. Luciana estava paralisada, a faca diante dela reluzindo sob a luz dos faróis. O que estava acontecendo? O coração batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Clara parecia ardente, mas o olhar de Renato era de proteção, quase uma barricada. Ele sussurrou: "Não confie nela, Luciana." "Eu preciso dela!" Clara gritou, a intensidade na voz ecoando ao redor. "Eduardo está em perigo. Se você não sair agora, será tarde demais." Luciana estava sem palavras, emoções agitadas dentro dela, como uma tempestade prestes a explodir. Os homens do carro se aproximavam com expressões ameaçadoras. "Sabemos que ele está aqui!" Um deles gritou, e aquilo fez Luciana tremer. A verdade subiu como um eco em sua mente. E se Eduardo não era quem parecia? O que mais ela não sabia? "Eduardo, o que você fez?" Sua voz saiu como um fio, mas ele não teve tempo de responder. A tensão no ar parecia elétrica e tudo ficou em câmera lenta. O barulho dos homens se aproximando e o sussurrar da fumaça criavam um cenário de filme de terror. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um estrondo ecoou e um homem foi jogado para o lado, caindo ao chão, enquanto outro gritava: "Peguem-no!" O caos se estabeleceu. Renato, sempre atento, puxou Luciana para um canto, mas ela estava atordoada demais para reagir. Eduardo, com o olhar sombrio e o pânico crescendo, gritou: "Luciana! Corra!" O mundo à sua volta começou a girar com a adrenalina e o medo. E foi nesse momento de caos que aconteceu algo ainda mais surpreendente. Uma explosão irrompeu do fundo do posto de gasolina e o universo de Luciana virou de cabeça para baixo. A explosão fez o chão tremer e uma onda de calor a envolveu como um abraço mortal. A fumaça subiu, engolindo tudo ao seu redor. "Carlos!" Luciana gritou, sem saber onde ele estava. O que está acontecendo? Carlos apareceu, mas a explosão o empurrou para trás.
Ele se levantou e logo se virou para olhar Luciana com um terror estampado no rosto. No entanto, o que ela não sabia era que enquanto ele tentava se levantar, um dos homens do cartel já estava se aproximando. Você nunca deveria ter voltado, Carlos, um dos bandidos murmurou. A voz dele era como veneno, e antes que Luciana pudesse processar, outro disparo ecoou. A cena congelou. Carlos caiu ao chão, e Lu, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. A dor a esmagava. Não! Ela gritou, correndo em direção ao irmão. Eduardo parou, paralisado, os olhos arregalados, como se toda a vida dele estivesse sendo arrancada de uma só vez. Ele não pode estar morto! Ele não pode! Luciana se jogou ao lado de Carlos, tentando segurá-lo. Mas uma parte do seu coração já sabia. O braço de Eduardo se esticou, mas foi Clara quem gritou agora. Vá, Luciana! Eles estão vindo! Mas algo profundo dentro dela se rompeu. Mentirosos! Todos vocês! O pavor a dominou e um grito primal saiu de seus lábios. Ela olhou para Clara, seus olhos se tornando vórtices de fúria e dor. Você me enganou. Você é uma traidora. Eu tentei te avisar, Clara começou, mas queria gritar. As palavras dela haviam se tornado ecos em meio ao caos. A fumaça densa começou a clarear e quando o chão voltou a se firmar, Luciana percebeu que Carlos estava se movendo. Luciana! Ele arfou, seu rosto pálido, mas seus olhos encontraram os dela com uma intensidade aterrorizante. Carlos! Ela gritou, mas a verdade agora começava a se desenhar mais clara. Nas sombras da explosão, algo se movia. Um grupo de homens emergiu. E eles não estavam sozinhos. Luciana franziu a testa. O que você fez? Mas a resposta não veio. Com um olhar determinado, Carlos se levantou lentamente, revelando em suas mãos uma pistola, apontando para o grupo. Eu sou um agente infiltrado, ele revelou. E o mundo de Luciana desabou ainda mais. Aposto que não esperava por isso, não é? A reviravolta do irmão a nocauteou. Clara, se vocês soubessem paralisar. A expressão de raiva se mesclando com confusão. A traição do irmão parecia mais profunda do que qualquer uma das outras. As palavras dele cortando mais do que cristal quebrado. Você sempre teve um passo à frente, não é? Eduardo murmurou, as palavras vazias. Os homens do cartel hesitaram. A tensão flutua no ar. A situação agora estava prestes a explodir novamente. Mas Luciana mal conseguia respirar. Agora! A vida dela estava completamente atrelada a segredos que mudavam as regras do jogo. E em meio ao caos, Carlos deu seu passo final. Ninguém pode sair daqui a não ser que a verdade seja revelada. E, com essa afirmação, as vidas deles estavam agora suspensas por um fio de revelações. O que mais estava escondido sob a superfície? As consequências daquele dia estavam apenas começando a se desenrolar. Luciana estava paralisada. A faca diante dela reluzindo sob a luz dos faróis. O que estava acontecendo? Clara parecia ardente, mas o olhar de Renato era de proteção. Quase uma barricada. Ele sussurrou. Não confie nela, Luciana. Eu preciso dela, Clara gritou, a intensidade na voz ecoando ao redor. Eduardo está em perigo. Se você não sair agora, será tarde demais. Luciana estava sem palavras, emoções agitadas dentro dela, como uma tempestade prestes a explodir. Os homens do carro se aproximavam com expressões ameaçadoras. Sabemos que ela está aqui, um deles gritou. E aquilo fez Luciana tremer. A verdade subiu como um eco em sua mente. E se Eduardo não era quem parecia? O que mais ela não sabia? Eduardo, o que você fez?
Sua voz saiu como um fio, mas ele não teve tempo de responder. A tensão no ar parecia elétrica e tudo ficou em câmera lenta. O barulho dos homens se aproximando e o sussurrar da fumaça criavam um cenário de filme de terror. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O estrondo ecoou e um homem foi jogado para o lado, caindo ao chão, enquanto o outro gritava: "Peguem-no!" O caos se estabeleceu. Renato, sempre atento, puxou Luciana para um canto, mas ela estava atordoada demais para reagir. Eduardo, com um olhar sombrio e o pânico crescendo, gritou: "Luciana, corra!" O mundo à sua volta começou a girar com a adrenalina e o medo. E foi nesse momento de caos que aconteceu algo ainda mais surpreendente. Uma explosão irrompeu do fundo do posto de gasolina e o universo de Luciana virou de cabeça para baixo. A explosão fez o chão tremer e uma onda de calor a envolveu como um abraço mortal. A fumaça subiu, engolindo tudo ao seu redor. "Carlos!" Luciana gritou, sem saber onde ele estava. "O que está acontecendo?" Carlos apareceu, mas a explosão o empurrou para trás. Ele se levantou e logo se virou para olhar Luciana, com um terror estampado no rosto. No entanto, o que ela não sabia era que enquanto ele tentava se levantar, um dos homens do cartel já estava se aproximando. "Você nunca deveria ter voltado, Carlos," um dos bandidos murmurou. A voz dele era como veneno, e antes que Luciana pudesse processar, outro disparo ecoou. A cena congelou. Carlos caiu ao chão, e Luciana sentiu o mundo desabar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, a dor a esmagava. "Não!" ela gritou, correndo em direção ao irmão. Eduardo parou, paralisado, os olhos arregalados, como se toda a vida dele estivesse sendo arrancada de uma só vez. "Ele não pode estar morto! Ele não pode!" Luciana se jogou ao lado de Carlos, tentando segurá-lo. Mas uma parte do seu coração já sabia. O braço de Eduardo se esticou, mas foi Clara quem gritou agora: "Vá, Luciana! Eles estão vindo!" Mas algo profundo dentro dela se rompeu. "Mentirosos! Todos vocês!" O pavor a dominou, um grito primal saiu de seus lábios. Ela olhou para Clara, seus olhos se tornando vórtices de fúria e dor. "Você me enganou! Você é uma traidora!" "Eu tentei te avisar," Clara começou, mas queria gritar. As palavras dela haviam se tornado ecos em meio ao caos. A fumaça densa começou a clarear, e quando o chão voltou a se firmar, Luciana percebeu que Carlos estava se movendo. "Luciana!" Ele arfou, seu rosto pálido, mas seus olhos encontraram os dela com uma intensidade aterrorizante. "Carlos!" ela gritou, mas a verdade agora começava a se desenhar mais clara. Nas sombras da explosão, algo se movia. Um grupo de homens emergiu. E eles não estavam sozinhos. Luciana franziu a testa. "O que você fez?" Mas a resposta não veio. Com um olhar determinado, Carlos se levantou lentamente, revelando em suas mãos uma pistola, apontando para o grupo. "Eu sou um agente infiltrado", ele revelou, e o mundo de Luciana desabou ainda mais. "Aposto que não esperava por isso, não é?" A reviravolta do irmão a nocauteou. O que ele tinha a ver com tudo isso? Os bandidos hesitaram e Clara ficou branca. "Como você?" Ela não conseguiu completar a frase. O enredo havia mudado novamente. O fio da verdade agora estava esticado. E Luciana percebeu que tudo o que pensava saber estava totalmente alterado. O medo de perder mais uma vez corria em suas veias. Carlos avançou, olho a olho com Eduardo. "Temos que sair agora", ele disse, sem desviar o olhar da confusão. Os homens pareciam prontos para atacar,
e a tensão pairava como uma nuvem negra. Carlos, você não pode confiar nele, Luciana gritou, as palavras saindo rápidas, enquanto a realidade a boreava. Não sabia que ele era isso. É a sua chance de escapar, Luciana. Carlos insistiu, o olhar fixo em seu irmão. As peças do quebra-cabeça se reviravam, e Luciana sentia que estava perdendo o controle de tudo. Agora sai do caminho. O chão tremeu novamente, e um dos homens do cartel decidiu atacar. Em uma fração de segundo, tudo virou um caos. Carlos disparou. O tiro ecoou como um grito. Impactou em um homem que desabou na hora. Mas a verdadeira reviravolta chegou com um grito estrondoso. Pais! Um garoto surgiu por trás do posto. Cabelos amarelados e olhos de desespero, apontando para Carlos. Era o filho perdido de Luciana, de apenas 6 anos. Ele estava ali, e quando Luciana o viu, seu mundo desabou de vez. O que você está fazendo aqui? Luciana gritou, tudo parando em um instante. O peso da revelação a esmagou. E na fração de segundo que se seguiu, quem realmente era Carlos? O que havia acontecido nesse passado obscuro que estava agora se revelando em uma tempestade de dor e desespero? O mistério se intensificou. O que Carlos realmente sabia? Com o menino ali, tudo mudava, e a verdade finalmente parecia à beira de ser revelada. Mas a que custo? Luciana estava paralisada. O susto ainda a envolvia quando viu Carlos, seu irmão, com uma arma na mão. O céu, que antes estava escuro e tempestuoso, parecia que daria uma trégua. Mas a vida dela era um verdadeiro caos. Carlos, o que você está fazendo aqui? Sua voz ecoou em meio ao pânico, o coração batendo descompassado. Luciana, agora não é hora para explicações, respondeu Carlos, a respiração acelerada. Os homens do cartel estavam se aproximando e o ambiente era carregado. Clara, indecisa, olhava para Eduardo, que estava paralisado, como se todos os seus planos estivessem desmoronando. Eles não podem nos encontrar aqui. Precisamos sair. Eduardo gritou. Seu tom era uma mistura de desespero e urgência. Mas Luciana não conseguia tirar os olhos de Carlos, que a lembrava da infância, do carinho, do amor fraternal que sentia. Você não pode confiar nele. Clara cortou, o medo à flor da pele. Eduardo, você não tem ideia do que está em jogo. A tensão subia como fumaça em um incêndio, e a confusão era palpável. Os bandidos estavam cercando rapidamente o posto de gasolina, e a adrenalina fez Luciana pensar mais rápido. Carlos, você tem que me contar a verdade. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? O irmão olhou de novo para os bandidos e gritou. Seus covardes! Eu sou um agente infiltrado. Estava esperando o momento certo para agir. Agora não vamos deixar que essa noite termine em tragédia. Foi aí que a tempestade desabou de vez. Uma série de tiros ecoou, impactando o chão ao redor. Carlos, com coragem, disparou em direção aos bandidos, detonando uma onda de caos. Luciana sentiu o coração na garganta. Tudo isso era mais do que ela poderia suportar. Corra! Gritou Renato, puxando Luciana pelo braço, mas ela hesitou. O nível de confusão estava insuportável. Carlos disparou novamente e um dos homens caiu, mas o número deles era grande. Clara, percebendo seu plano em risco, se lançou ao chão e pegou a faca que estava perto.
Você não pode nos parar, Carlos, e partiu em direção a ele. Para desesperar a ação, Eduardo gritou, empurrando Luciana para mais longe da linha de fogo. Precisamos de um plano. Nesse momento, Luciana olhou para seu irmão e numa fração de segundo a ira tomou conta. Não mais! Você vai explicar tudo agora! As palavras escorregaram por seus lábios como um desafio. Os homens estavam prontos para atacar, mas o que Luciana não percebeu foi que uma sombra se movia atrás dela. Um dos bandidos, armado, avançava quando, de repente, algo atingiu seu lado. Carlos, com sua pistola, disparou novamente. O homem caiu ao chão e o cenário virou um espetáculo de horrendas revelações. Carlos, não! Luciana sussurrou, mas a cena estava se desenhando como um pesadelo consumindo tudo ao redor. Clara e Eduardo estavam em desacordo. A traição estava se espalhando como um incêndio fora de controle. Me perdoa, Luciana. Carlos gritou antes de desferir outro tiro. Mas os homens estavam se aproximando e Clara estava em pé, a faca brilhando ao luar. A adrenalina subia e Luciana, por um momento, viu uma chance. Com um grito, ela lançou-se. Quando a poeira assentou, com os bandidos de derrota e Clara sendo levada, Luciana olhou nos olhos de Carlos. Nunca mais! Vamos consertar isso! Carlos apenas assentiu. A vulnerabilidade agora era clara. O peso da verdade estava finalmente à vista. E quando a cena estava se acalmando, o pensamento de Luciana era só um. A vida dela nunca mais seria a mesma. Agora, seus passos seriam guiados por escolhas conscientes e desafios novos. O que viria a seguir? Essa era apenas a primeira cena do restante de suas vidas. Agora, para você que acompanhou essa incrível jornada até aqui, eu tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou do final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisavam conhecer este desfecho.